Eu sou aquele que te viu em terra muito seca. Eu sou aquele que desceu dos céus e se entregou. Foi por amor. Com as palmas. Nós somos livres para adorar o Senhor, amém. Eu sou aquele que te amou primeiro. Eu sou aquele que te viu em terra muito seca. Eu sou aquele que desceu dos céus e se entregou. Foi por amor. Foi por amor. Foi por amor. Declare: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. O Senhor te convida essa noite para algo sobrenatural, amém? Aos cansados e sobrecarregados, venham, venham, Ele te chama. Aos cansados e todos os oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham, venham a mim. Aos cansados e todos os oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham, venham a mim. Aos cansados e todos os oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham, venham a mim. Aos cansados e todos os oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham, venham a mim. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu com as palmas. Aleluia! O Senhor te chama para algo sobrenatural de Deus. Aleluia! Seja bem-vindo, Senhor. Boa noite, galera do Rota NCS. Ah, não, foi muito fraco. Boa noite, galera do Rota NCS.
Aê! Eu quero saber quem aí tá sentado do lado de um amigo nessa noite. Ó, isso aí, muitas mãos levantadas. Agora eu quero um voluntário, uma dupla, na verdade, de amigos. Pode vir, vocês são amigos, vocês são amigos. Vem aqui rapidinho, corre aqui. Pode subir aqui, rapidinho. Como é que você chama? João. Ian. Então, gente, eu tô aqui com o João e com o Ian e eu tenho um desafio para eles nessa noite. Eu acho que eu vou perguntar para o João sobre o Ian. E eu quero que você me responda algumas perguntas sobre o Ian, tá bom? E o Ian vai confirmar para a gente se tá certa ou errada a resposta. Primeira pergunta. Qual que é o nome da mãe do Ian? Karen. Tá... Sei. Qual que é a comida preferida do Ian, João? Estrogonofe da avó dele. É. Muito específico, vocês viram aqui, né? Um hobby dele. Matemática. É. Matemática! Que isso, gente? É um hobby inusitado, né? Nem todo mundo gosta. Uma cor favorita? Preto. Não. Pode falar a cor. Putz. Pode ser azul. Azul, que ele falou. E qual que é o último sobrenome do Ian, João? Borgatti. É. Palmas para eles, gente. Palmas para eles. Pode descer lá, meninos. Muito obrigada. Então, gente, eu fiz essa dinâmica aqui bem rapidinho para ilustrar aqui o nível de conhecimento que um amigo tem sobre o outro, sabe? E a boa notícia, vocês viram aí que o João acertou praticamente tudo, ele só errou uma pergunta sobre o Ian, mas a boa notícia é que o principal sobre o Ian, o João sabia. Ele sabia que ele precisava de Jesus nessa noite, e foi por isso que ele trouxe ele aqui hoje. Por isso que ele é um bom amigo, e ele trouxe o amigo dele para conhecer o nosso melhor amigo, que é Jesus. Lá em João 15, no versículo 13 e 15, fala o seguinte: ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu pai, eu tornei conhecido a vocês. Amém? Jesus, ele é esse amigo, sabe? Ele deu a vida por nós naquela cruz, e ele já não nos chama servo, mas ele nos chama amigo. E não tem amigo que tem um amor maior por nós do que aquele que dá a vida por nós. E esse grande amigo é Jesus. E eu creio que todos nós que estamos aqui nessa noite, nós teremos uma experiência íntima com esse amigo, e nós tornaremos Jesus o nosso melhor amigo, um amigo que não erra perguntas, um amigo que conhece, sabe, todos os nossos temores, as nossas alegrias, os nossos hobbies, um amigo que conhece tudo de nós. Esse amigo é Jesus. Então nessa noite eu quero te convidar para que você abra o coração para aquele que morreu numa cruz por nós, mas a melhor notícia é que ele está vivo, e ele está aqui nessa noite. Amém? Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu porque ele vive.
declare, tenho medo então, terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Temor não há. Cante com todo o seu coração. Mas eu bem sei, Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. aleluia. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo quero oferecer. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo quero oferecer. Que o nosso louvor não seja um momento com lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, os corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração.
pra queimar e pode incendiar e vem nos batizar. Me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Me batiza com fogo, reacende a chama em mim. A nossa geração tem lenha pra queimar, pode incendiar e vem nos batizar. Com as palmas, declara isso. Nossa Declara isso. geração tem O lenha inferno precisa te ouvir essa noite. O inferno precisa escutar a nossa adoração do Senhor. e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar e pode incendiar e vem nos batizar. Me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Aleluia, Senhor. Aleluia.
meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Pode fechar os seus olhos, sabe, se conectar profundamente a essa atmosfera de fé, de amor, de graça que estamos. Essa canção, ela traz para nós as maiores belezas que existem nessa vida, que é ser amado. Sabe, todo ser humano, ele tem uma busca em si por ser amado. Eu percebo no Espírito Santo que tem pessoas aqui que estão machucadas porque buscaram ser amadas e esse amor não foi correspondido. Foram feridas, foram abandonadas. E algumas pessoas perderam perderam o sentido, o real significado que é ser amado. A palavra amor foi banalizada. Mas quando nós voltamos os nossos olhos para a Escritura, quando nós voltamos os nossos olhos para a Palavra de Deus, nós vemos em João 3,16 que Deus, o Deus todo perfeito, onipresente, onisciente, o Deus todo poderoso, Criador de todas as coisas, Ele olhou para mim, para você, e mesmo os nossos olhos carnais enxergando somente pecado, fracasso, Ele olhou e viu o que nenhum olho antes pôde ver, como está em Coríntios. Ele viu filhos, Ele viu alguém que precisava ser verdadeiramente amado, e eu e você fomos alvos do amor de Deus. E para materializar esse amor, Deus Todo-Poderoso, perfeito, escolheu aquele que nasceu como cordeiro, porque Jesus nasceu no estábulo, no lugar onde ficavam os cordeirinhos, e Ele morreu como um cordeiro, para que eu e você pudéssemos encontrar o verdadeiro amor, a verdadeira vida, e ser despertados, não para sobreviver, não para viver uma vida vazia, buscando a cada dia ser preenchida com coisas passageiras, mas para que possamos encontrar o verdadeiro amor, que tira o pecado do mundo, que transforma aquilo que estava morto em vida, que traz saúde, que traz cura, libertação, salvação, poder, vida e vida abundância. Eu e você fomos alvos de um amor que transforma, de um amor que muda a nossa rota, de um amor que nos dá destino, de um amor que arranca fora os rótulos, de um amor que sim, transforma verdadeiramente a nossa vida e muda por completo a nossa história. Eu quero encorajar você agora, feche seus olhos, dá a mão para a pessoa do seu lado, sabe, que possamos agora sim clamar, falar: Senhor, faça-me sentir ainda mais esse amor. Sabe que eu e você pode fechar os corredores, dá as mãos para as pessoas, vamos dar as mãos aí, feche os corredores, mas que nós possamos agora, numa só declaração de amor, sabe, declarar essa verdade. Paulo escreve em Coríntios: "Cri, por isso falei", que possamos declarar: eu sou alvo desse amor, eu sou alvo,
Eu estou mergulhando nesse oceano de graça. Graça que tira todo o pecado. Graça que capacita. Graça que transforma. Comece a declarar, sabe? Eu creio que o Espírito Santo está trazendo cura para algumas pessoas aqui agora. Cura na alma. Algumas pessoas que não conseguiam. Eu vejo algumas moças que não conseguiam sentir, não conseguiam ver beleza em si. Mas o Espírito Santo manda dizer agora: você é uma princesa aos olhos dele. Você é uma princesa aos olhos do Pai. Você é uma princesa aos olhos do seu noivo, que é Jesus. Há uma beleza em você, porque essa beleza não vem das coisas dessa terra, vem da parte de Deus. Porque você é amada. Você é amado. Não importa os seus fracassos até ontem, você é amado. Vamos declarar, sabe, de todo o coração, de todo o coração. Ah, Ele, é quem é Ele? É o Deus Todo-Poderoso. Declare o mais forte que você puder. Declare o mais forte, o mais forte. Essa é a verdade sobre você. Declaramos um ambiente de amor. Vem, Espírito Santo, com essa graça capacitadora e transformadora. Pessoas que entraram aqui desacreditadas de si mesmo, eu declaro o amor de Deus preenchendo a sua vida. Pessoas que entraram aqui frustradas, eu declaro o amor de Deus preenchendo a sua vida. Eu declaro essa consciência de que somos amados pelo Deus Todo-Poderoso, pelo Deus que é o amor, pelo Deus que é aquele que entregou tudo o que tinha, que é Jesus por nós. Eu declaro esse amor preenchendo, não só um arrepio, não só uma emoção, não só um sentimento, mas a verdade. O amor que transforma, o amor que ele vem, ele traz consigo o Espírito Santo. Esse amor sobre nós, batiza-nos com amor nessa noite, Pai. E nós te agradecemos, nós te louvamos, porque somos alvos desse amor maravilhoso. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor, glória a Deus. Pode voltar para o seu lugar, evite sair. Boa noite, Rota! Não, pode ser melhor, né, gente? Boa noite, Rota! Glória a Deus! Mais um Rota NCS. Eu gostaria de conhecer os nossos novos amigos. Você que está aqui nos honrando com a sua presença pela primeira vez, levante sua mão, porque possamos te conhecer. Você que está pela primeira vez, bem-vindos. Pode levantar mais alto, bem-vindos. Glória a Deus pela sua vida, você é muito bem-vindo a esse Rota, é uma alegria ter você com a gente. No final desse culto temos um presente para você, você é muito bem-vindo ao Rota NCS, glória a Deus pela sua vida. Amados, eu quero compartilhar rapidamente João 6:9, um texto que tem marcado muito, até preguei um pouco dele sobre no Terça Light profético. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? Em João 6:9 nós vemos Jesus tentando alimentar um de 5.000 homens, mais mulheres e crianças, e começa a se levantar os recursos para poder alimentar aquela multidão. E de repente a Bíblia traz um jovem que não tem seu nome. Talvez o seu perfil do Instagram era sem foto, no WhatsApp também não colocava foto, ou porque ele era feio, porque ele era tímido, não sei, mas estava lá, sem nada, se fosse os dias de hoje, mas não tem o nome desse cara.
E esse jovem, ele decide pegar o que ele tinha e ofertar para o reino de Deus, para o ministério de Jesus. E o que esse jovem nos ensina? Que Deus, ele não precisa de nós, mas ele nos dá a oportunidade de fazer parte de milagres de provisão. Sabe, eu fiquei pensando aqui que às vezes o jovem, ele pode ter alguma dificuldade, pensando assim, mas eu tenho muito pouco. Mas ainda o que eu tenho é tão pouco, tal. Ou ele fica pensando assim, mas eu estou com a grana do lanche. Se eu ofertar o dizimar, em vez de pegar o X, tudo vai pegar o X egg bacon. E ele fica naquela dúvida se ele participa ou não. Mas o convite de Jesus para nós é um convite de poder ser co-participantes do reino dele, da provisão, do milagre de multiplicação. E eu quero trazer aqui 2 pontos importantes para nós. O primeiro é, escolha por ser alguém que sempre está disposto a entregar. Não seja alguém que esteja sempre disposto a reter ou fazer conta demais. Porque quem está sempre com receio de entregar, nunca vai estar pronto para desfrutar do multiplicar. Então a primeira coisa é assim, cara, eu quero ser generoso. Eu quero falar de generosidade não só nesse momento de contribuições, mas como estilo de vida. Sabe, como você pode ser generoso na casa dos seus pais? Você que é casado na vida da sua esposa, você que na vida dos seus amigos, na sua célula, como você pode ser mais generoso? E no reino de Deus, como você pode expressar a sua generosidade? Que possamos trazer isso para nós. E também sobre fidelidade. Porque às vezes nós pensamos assim como adolescente, principalmente jovem, você não está trabalhando, então eu não preciso ser fiel. Mas o que o Senhor tem confiado a você? Você tem sido fiel ou não? Talvez na sua mesada, talvez naquela grana que você ganhou para um rolê. Sabe, como você tem colocado isso diante de Deus? Você tem escolhido por ser fiel ao Senhor? Ou você tem escolhido por, vai faltar? Eu acho que daqueles 5.000 homens, talvez 4.999, assim, se eu tirar o que eu tenho, vai faltar. Mas somente um homem entrou para a história. Foi aquele que estava disposto a entregar. Foi aquele que falou assim, cara, não tem problema não. Tá aqui, eu tenho 5 pães e 2 peixes. Meu Macfish está aqui, Jesus. Pode colocar na roda. E aquele jovem pôde ser uma testemunha ocular e um participante de um milagre que entrou para a história. Eu não sei você, mas Deus não te chamou para ser um espectador. Deus te chamou para ser um co-participante. Co-participante é alguém que está participando junto com Cristo da história do reino de Deus. E para ser um co-participante tem várias coisas. Uma delas é a sua generosidade, a sua fidelidade. Eu quero convidar você a ficar de pé. Eu quero convidar você hoje a separar uma oferta. E se você talvez não trabalha ainda pelo amor de Deus, mas você recebeu, tem uma quantia que passou na sua mão esse mês e tudo mais, separa o dízimo. Se você tem dificuldade em matemática, marca com a Júlia, aula particular, ela vai te ensinar a fazer conta com porcentagem. Mas só você multiplicar por 0,1, que aí vai dar os 10%. Mas separe 10%, aqui o seu dízimo ao Senhor. Separe a sua oferta. Na sua oferta tem um envelope aí, e você pode separar a sua oferta. Mas que você possa entender, olha, eu quero ser como esse jovem. Eu vou fazer um pouco diferente hoje, por conta do nosso time. Após eu orar, durante a ministração, você já pode trazer a sua oferta. Então, pedir já ao time do diaconato, você já pode colocar o gasofilácio aqui. Eu vou orar e após a oração você já pode, junto com a ministração, trazer a sua contribuição, a sua oferta. Mas que você possa compreender que Deus não te chamou para ser um espectador. Deus te chamou para ser um participante. Amém? Feche seus olhos, quero orar com você. Pai, muito obrigado porque nós temos aqui hoje o privilégio, a alegria de participar, Senhor. De poder ser como esse jovem que trouxe seus 5 pães e 2 peixes. Nós queremos expressar a nossa generosidade, nós queremos expressar a nossa fidelidade, nós não queremos reter, não queremos ter medo, nós queremos experimentar da tua provisão e ser provisão, Pai. Essa é a minha oração sobre cada jovem aqui, sobre cada adolescente.
possamos trazer para o nosso coração e aplicar, Pai, essa palavra de estarmos dispostos a ofertar, a dizimar, a sermos contribuintes e co-participantes do Teu reino e ver a Tua igreja crescendo e prevalecendo, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a vida de cada um. Amém, amém, amém. Queridos, ao som dessa canção, essa banda maravilhosa, você pode trazer suas contribuições. Eu sou aquele que te amou primeiro. Eu sou aquele que te viu em terra muito seca. Eu sou aquele que desceu dos céus e se entregou. Foi por amor. Eu sou aquele que te amou primeiro. Eu sou aquele que desceu em terra muito seca. Eu sou e se entregou. Foi por amor. Foi por amor. Foi por amor. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz abrir, eu entrarei. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz abrir, eu entrarei. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz abrir, eu entrarei. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz abrir, eu entrarei. Aleluia, glória a Deus. Pode sentar, queridos. Aleluia. Bom, nós estamos aí no nosso quarto Rota do ano e primeiro falamos sobre o DNA. Isso, em casa. Fala boa noite para todo mundo, fala boa noite. Pode falar, fala aí. Você treina em casa, fala boa noite, Light. Tá bom, vem cá do meu ladinho, só do meu ladinho, isso. Daqui a pouco ela fala. Mas estivemos aí trazendo nossa retrospectiva, o DNA, falamos sobre a visão, a identidade, a missão. E parte dessa missão agora vai sendo aplicada, vamos receber uma palavra muito, muito top, trazendo sobre Rota Friends, pode ir lá. E a gente vai ter o privilégio de receber uma pessoa que quando um dia eu estava trabalhando aqui na Light, eu falei, cara, eu nunca perguntei o testemunho desse cara. Eu falei, mano, me manda seu testemunho aí. Já fui muito impactado por algumas vezes ouvir o testemunho do Fagner, e aí eu senti Deus perguntar o testemunho dele, do nada, assim, eu não estava acontecendo nada, ele mandou, eu falei, cara, eu tenho que compartilhar esse testemunho, porque ele é muito forte para ser guardado. E nós vamos ter o privilégio de ser impactados pela palavra de Deus, pelo que Deus está fazendo na vida desse grande amigo, esse homem de Deus, Iago. Boa noite, Light. Vocês estão bom? Gente, isso é um culto de jovens, parecendo culto da terceira idade, nada contra, mas vamos expressar aí o jovem expressivo. Estou vendo várias cadeiras vazias aqui, tem uma cadeira vazia do seu lado, convido um irmão que está na lateral para vir mais para o centro aqui, para vocês
verem melhor, a luz aqui no meio é melhor, gente. Fica à vontade. Quem está com um amigo aí do lado, levanta a mão. Pega na mão desse amigo seu aí e fala assim, cara, eu te amo de verdade. Porque tinha milhares de convites que eu poderia te fazer e eu te convidei para um lugar que pode mudar, que não só pode, vai mudar a sua vida para sempre. E hoje, gente, eu quero falar com vocês um pouco sobre um amigo meu. Esse cara que eu convidei ele para vir hoje, e ele já me falou assim, você está atrasado, eu já vou estar lá já. Eu falei, tudo bem, obrigado, estava esperando isso mesmo. E ele chegou mais cedo, antes de todo mundo, já fez aquela ambientação, estava ali fora recebendo a galera, todo mundo que passava ali na porta dava uma olhada e falava assim, que cara diferente. E esse cara, a todo tempo, durante o louvor, ele estava ali também ao lado, é possível ver a presença dele notável neste lugar. Este meu amigo, ele é conhecido por vários nomes, alguns adjetivos. Alguns deles é que ele é o maravilhoso conselheiro, príncipe da eternidade. Ele é o Messias, ele é Jeová, ele é Jesus, o nome dele, conhecido popularmente por nós como Jesus, o nosso amigo, como foi compartilhado aqui antes pela Nájila, né? Jesus, ele é o nosso amigo, e não sou eu que estou falando isso por conta própria. Ele mesmo fala isso ali no Evangelho, ele fala que já não chamamos mais de servo, mas sim de amigos. E você consegue ter noção do privilégio que é ser amigo de Jesus? Ser amigo de um cara que não experimentou pecado em vida, um cara que desde no início, quando estava sendo construídas as coisas, não sei se você já parou para analisar lá em Gênesis, quando Deus começa a mandar as coisas acontecer, fala, haja luz e houve luz, aí agora água, aí começa a aparecer água do nada, agora vai ter terra aqui, firmamento entre a água e vai chamar terra, constrói as árvores e constrói, animais constrói, mas teve algo que Deus quis pôr a mão, que foi o homem. Ele pega o barro, coloca ali, eu tenho certeza que eu vim do barro, porque eu sou meio moreninho assim, não tem jeito de ser de areia, né? Tem que ser do barro mesmo. Então, Deus pega ali, molda, coloca a mão, e ali a gente vê o cuidado de Deus com o homem. E ele fala, tipo assim, que tudo ficou bom. A água é boa, o ar é bom, os animais são bons, a natureza é boa. Mas o homem, ele olha e fala, esse ficou muito bom. Essa é a minha obra-prima. Mas ao longo da história a gente já sabe o que aconteceu. O homem, que infelizmente isso ainda queima o nosso coração, o nosso desejo negativo, né? De querer ter controle, de agir segundo o nosso coração. O homem se perdeu e ele manda Jesus para nos reconciliar com ele. E Jesus, enquanto ele estava na terra, ele falava a todo tempo com os discípulos, com os apóstolos ali, né? Com as multidões. E toda vez que eu faço a leitura dos evangelhos, eu fico impressionado como Jesus, ele era sensível, e como Jesus falava, que se você pegar um diálogo desse, uma pessoa que nunca leu a Bíblia, e você falar com propriedade, ela vai achar que você inventou aquilo na hora, você está maluco. Porque Jesus, ele é atemporal, ele não está limitado àquele tempo que ele viveu lá atrás, igual algumas pessoas acreditam. Jesus, ele é mais atual e mais vivo do que o que nós estamos enxergando aqui. Cristo vive, ele está entre nós, e isso tem que ser uma verdade que queima no nosso coração. Mas já entrando aqui no que eu quero compartilhar com vocês, primeiro eu quero fazer uma pergunta. Quem já teve a experiência de achar dinheiro na rua, gente? É muito bom. É muito bom, marca a vida da gente. Ou melhor, ou alguma coisa de valor, um celular, um açaí, se achar açaí, não come não, gente, às vezes tem veneno lá. Celular, alguma coisa de valor, você já achou alguma coisa, você falou assim, meu Deus, valeu a pena eu ter passado por esse caminho hoje. E é algo que marca a nossa vida. Eu lembro quando eu era novinho, devia ter uns 10 anos mais ou menos, um dia eu voltando da escolinha de futebol, eu vi um negócio amassado assim no chão, um papel, falei, deve ser um papel aleatório.
Fui lá, peguei, na hora que eu abri era R$5. Deu para comprar chup-chup para todo mundo apelado do futebol ali. E isso marcou porque eu lembro que foi a única vez também que eu achei dinheiro. Não sou muito sortudo, não. Agora tem gente que eu conheço que achava dinheiro direto. Com o Pix hoje, ninguém tem dinheiro de papel mais. Então, meninas, desculpa, vocês não vão achar dinheiro mais. Entendeu? Mas eu penso o seguinte, melhor do que você achar algo que você não estava procurando, ou achar algo até que você estava procurando e você fica feliz quando você acha algo que perdeu. Os que são casados aqui têm noção disso, a gente não consegue achar muita coisa, aí a gente tem que acionar a nossa carta surpresa, que pergunta assim, amor, onde está isso? Aí ela fala, tá aí. Fala, não tá, você já procurou. Aí ela fala, tá. Fala, tudo bem, vou procurar de novo, você fica meio com vergonha, né? Aí ela vem, levanta, vai onde você estava, fala assim, dá licença, e puxa e te entrega. E essa sensação não é muito positiva não, porque você fica pensando assim, meu Deus, onde eu errei? Mas nesse caso, é um encontrado também. Mas melhor do que a gente achar algo, é você ser encontrado por alguém. Quem que já teve a triste experiência de ficar perdido no supermercado quando você era criança? Ou em algum lugar que seu pai teve que te achar, na praia, no shopping, ou alguma coisa. É uma sensação maravilhosa quando a pessoa te acha, sim ou não? Você fala assim, fiquei perdido. O que aconteceu? Não sei agora para onde que eu vou, o que eu faço, onde que eu estou. E isso aconteceu comigo, há mais ou menos 5 anos atrás. Eu não sabia que eu estava perdido. Para mim, eu estava encontrado. Pessoalmente, eu estava vivendo assim, uma das melhores fases da vida ali, né? Estava com um emprego muito bom. Na metade do meu curso de Direito, um curso que eu sempre sonhei fazer, para fazer um concurso. Eu estava socialmente bem ascendido numa empresa muito boa, com base ali. Já morava sozinho, porque por algumas circunstâncias eu tive que morar sozinho. Já tinha minha moto, não era a melhor moto que tinha, mas era uma moto. E eu falei assim, cara, eu estou completo. Mas sempre faltava alguma coisa. E por mais que eu tentava buscar, eu não conseguia achar. Eu tentei achar isso várias vezes através de vícios. Eu era viciado, sendo bem vulnerável com vocês. Eu era viciado em pornografia desde os 7 anos de idade. Bebida sempre foi algo comum para mim, então eu sempre tive contato. Aos 13 anos eu comecei um vício um pouco mais forte nisso. Drogas eu tive acesso também. Eu tinha só uma droga que eu não usava, porque eu tinha asma, bronquite quando eu era criança. E eu tinha medo de tudo que tinha aqui no nariz, que eu tinha medo de passar mal. Mas o resto não tinha filtro não. Chegou um ponto que a droga já não estava suficiente, eu conheci droga sintética nas raves aí da vida, né? Mas mesmo assim, no momento da euforia, no momento de alegria, enquanto eu estava nesses ambientes, era tudo maravilhoso. Mas no dia seguinte, quando eu acordava sozinho no meu quarto, eu pensava, por que eu fiz isso? O que está acontecendo comigo? E foi passando o tempo, foi acontecendo todas essas coisas, fui habituando a esse ritmo, tive algumas desilusões em áreas da minha vida, então eu fui perdendo os sonhos que eu poderia ter. Eu fui olhando para a minha vida e já não tinha sentido tudo aquilo que eu tinha idealizado quando criança, enquanto eu brincava ali com meus bonequinhos, né? Sempre fazia a família ali, eu, minha esposa, os filhos, viajando. Eu falei, quê? Isso não é para mim não, isso não tem sentido, isso é novela da Globo. E foi preciso eu passar por um encontro, ter um encontro com Deus verdadeiramente. Mesmo quando eu achei que eu não precisava ser encontrado, Ele foi me encontrar. Tem uma frase que está muito no hype aí no Instagram principalmente, né? Que fala que tem várias artes e tal, fala assim, aquela história das ovelhas, 99 não fazia sentido, até eu ser a ovelha perdida. E eu vivi isso na pele, um contexto totalmente diferente, um contexto totalmente não previsível, imprevisível. Eu tive a experiência de Jesus me encontrar, do Senhor me encontrar nos lugares talvez mais inóspitos que eu poderia estar. Mas antes de falar isso, que é o ápice da história, eu quero contar para vocês um pouco do que
como foi minha vida durante 22 anos sem Jesus. Mas para nortear tudo isso, obviamente, a palavra de Deus, queria convidar você, se tiver com a sua Bíblia, aí, a abrir Mateus 13, versículo 44 ao 46. E fala o seguinte: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou naquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e comprou. Feche seus olhos por um momento, vamos pedir ao Senhor que traga revelação mesmo aos nossos corações essa noite. Jesus, muito obrigado pelo aquilo que o Senhor já fez aqui essa noite. Eu te peço que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações. Tire as escamas dos nossos ouvidos, dos nossos olhos. Jesus, que o nosso coração essa noite possa estar como uma terra fértil, que cada semente aqui lançada possa gerar frutos em nós. Tire toda distração que possa tirar a nossa atenção daquilo que o Senhor quer fazer aqui essa noite, Jesus. Espírito Santo de Deus, eu clamo pela Tua presença, que o Senhor venha já como continuando ministrando sobre os nossos ouvidos aqui. Que o Senhor Jesus tire enganos, que o Senhor Jesus traga restauração e faça a Tua vontade em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Gente, essa palavra foi uma das primeiras palavras, um dos primeiros versículos, né, que eu aprendi depois que eu tive meu encontro com Deus. E é o versículo que até hoje, que todas as vezes que eu leio, ele fala comigo como se eu nunca tivesse lido. A gente só consegue trocar algo de valor quando você acha algo mais valioso. E o reino de Deus, para a gente, ele tem essa característica. E quando a gente escolhe por entregar tudo pelo reino de Deus, a nossa vida é transformada de uma forma que não existem palavras para explicar. Eu vou falar um pouco aqui ao longo desse breve testemunho que eu vou contar para vocês, mas muitas vezes a gente se sente incapaz ou improvável de realizar tal feito, alguma coisa do tipo. E eu sempre fico impressionado, sempre passo pela mesma sensação da primeira vez que eu ouvi a voz de Deus. E aqui para mim também, eu estou com essa mesma sensação, coração disparado, boca seca, tremor aqui do pé à cabeça, e graças a Deus por isso. Eu acho que se perder isso quer dizer que a graça de Deus já ficou normal para a gente, mas não pode ser assim. E então, para começar, eu quero contar para vocês a história de um cara de aproximadamente 22 anos. Vai ter alguns pontos aqui nessa história que talvez vai parecer com a história de alguns de vocês. Então, desculpa, realmente eu li o Orkut de vocês ontem, nos depoimentos, e vi lá que vocês postaram algumas coisas mais antigas aí, lembra disso. Mas é tudo baseado em história real. Usar a licença poética aqui, porque eu não sou um bom contador de histórias, então eu sempre tenho que ficar fazendo uns links de algo que eu esquecia para lembrar de novo, para fazer sentido. Então eu já peço desculpa por isso. Mas, no ano de 1998, em Belo Horizonte, eu nasci. Primeiro filho dos meus pais, como casal, né? Uma família simples, meus pais sempre foram muito honestos, tiveram que trabalhar muito. No dia a dia eu vivia no lote ali com alguns primos meus, eu era o mais novo, os meus primos mais velhos, eu era 2 anos abaixo deles ali. E o mundo dos homens é diferente, tem um negócio diferente aí. Você quer ver um menino fazer uma loucura, você fala com ele assim: eu duvido que você faz isso. Ele vai fazer, pode ter certeza que ele vai fazer. E como eu era o mais novo, normalmente eu era o cobaia de fazer as coisas, né? E eu chorava muito, porque sempre eu machucava. Os meninos trombavam, eu ia jogar bola, eu trombava com os meninos, eu caía e machucava. E eu começava a chorar, ou então eu não queria fazer as coisas, começava a chorar, e aí eu virava chacota ali, né? Então, quando eu percebi isso, veio o primeiro trauma. Eu não chorava mais. Por mais que doía muito, eu segurava, não chorava. E até hoje, Deus tem trabalhado isso no meu coração, porque chorar não é algo fácil para mim. De forma geral, eu sempre fui um bom menino.
às vistas do povo, né? Geral, de fora. Não respondi os mais velhos. Até hoje, peço bênção às pessoas, meus tios, meus avós ali pediam, né? Não respondia. Era um ótimo aluno, minhas notas eram boas. Porque eu fazia uma baguncinha ali, mas minhas notas de forma geral eram muito boas. Então sempre tinha aquelas reuniões, a professora chamava minha mãe no final, falava, nossa, Cláudia, ele é um ótimo aluno, mas ele conversa muito, ele atrapalha a sala, ele não deixa os meninos estudar, mas ele é um ótimo aluno, as notas dele são ótimas. E foi passando. Como eu disse para vocês, aos 7 anos eu fui exposto de uma forma não desejada a pornografia ali, e isso mudou a minha forma de ver o mundo. Uma criança exposta a isso. E foi de uma forma menos esperada. Uma colega de sala viu isso na casa de alguém, um familiar, chegou no outro dia de manhã, juntou todos os coleguinhas e contou tudo que ela tinha visto, como que ela tinha visto, em detalhes, e a partir daquele dia as coisas mudaram, né? Como eu disse, o álcool já era algo normal, todos os ambientes que eu frequentava, infelizmente, meus familiares eram bastante festeiros, então todo final de semana tinha uma festa, e aí foi passando, eu via a galera bebendo aquilo ali e falava, será que esse trem é bom? Aí punha o dedo, aí falava, não, pra mim não. Aí foi passando e falando, não é tão ruim assim, né? E foi evoluindo desde aí então. E foi passando o tempo, em paralelo a isso tudo, já imerso ali no vício da pornografia, da masturbação desde a cidade, eu continuei indo na igreja, era católico na época, fiz minha primeira Eucaristia, fazia altos teatros na igreja, já fui todos os personagens bíblicos possível, fui até coroinha do padre ali durante alguns anos da minha vida, né? Mas resumindo a história, aos 13 anos mais ou menos, cheguei na fase ali da minha adolescência, meu relacionamento com meus pais sempre foram muito bons, até essa idade. Quando chegou 13 anos, meu relacionamento com meu pai ficou extremamente desgastado, até hoje eu não sei o porquê, mas eu fui do filho homem, que ia no estádio, ficava no pescoço, e, nossa, cheio de camisa do Galo, ia para um lado e para o outro, era Galo, jogava bola e tal e tudo mais. A minha relação ficou extremamente fria. O relacionamento que era de amor, de compaixão, se tornou um relacionamento de muito conturbado, de agressões, de alguns xingamentos desnecessários. E pela primeira vez que eu consigo lembrar, eu comecei a nutrir uma revolta interna muito grande. Uma revolta que não tinha mais, assim, era um pouco incontrolável, sabe? E como um bom rebelde, eu fui fazer besteira, infelizmente. Comecei a ter acesso a consumir constantemente bebidas ali, de forma geral, ir em festa desde muito novo. Já fui exposto a alguns relacionamentos desde essa época. Tive minha primeira experiência com drogas também, essa mesma idade. Para manter isso, começou a virar um vício, né? Então, mesmo assim, eu comecei a trabalhar fora, pegar alguns bicos já com 14, 15 anos. Eu trabalhava com eventos, então eu sempre fui maior. Depois eu fui crescendo, fiquei maior que a minha idade, né? E aí eu chegava, falava que eu tinha 18 anos, não podia levar documento, tinha que ser clandestino mesmo. E era uma forma de eu manter esses vícios e essa vida que eu já levava desde essa idade, né? 13, 14 anos e até os 15 ali, né? Mas ainda assim, eu era um bom menino. Eu continuava indo na igreja, continuava sendo coroinha, fiz crisma, virei monitor de crisma, estava no grupo de jovens ali da igreja, participava de altas coisas da igreja. Então, para quem via de fora, era uma criança, era um jovem super comprometido, um menino de Deus, um menino de ouro, como se diz, já cheguei a ouvir das minhas tias, né? E com 16 anos, buscando esse lugar, buscando essa atenção dos pais, eu tive uma brilhante ideia. Vou me associar à Galocura. Meu pai era de lá, então agora a gente vai ser amigo de novo. E adivinha, não rolou. Pelo contrário, a partir de agora, além de eu lutar contra lutar não, né, que na época eu não lutava contra essa questão dos vícios, ainda tinha um risco de vida envolvido, porque eu não só fiz a inscrição e voltei para casa e encontrava com eles no estádio. Não, era todos os dias, estava durante a semana, estava na sede, depois ia para os jogos, algumas confusões ao longo de Belo Horizonte, viajava fora para ver o Galo desde os 16 anos ali. Meus pais sempre foram muito liberais comigo. Como eu era um bom menino, eles me deixavam fazer as coisas, achavam que eu estava tudo bem.
Até estava conferindo se minha mãe está aqui, porque algumas coisas ainda não contei para ela. Então, às vezes ela vai assustar um pouco. E acabou que esse ambiente de torcida organizada potencializou todos os meus vícios. Potencializou tudo aquilo que eu não tinha de muito legal. De rebelde eu fiquei revoltado. De usuário de álcool eu virei quase um viciado. De drogas a mesma coisa. E chegou um ponto que estava um pouco perdendo o controle das coisas. Mas eu era um bom menino. Eu não fazia mal para ninguém. Não estou fazendo mal para ninguém. Tinha meu primo, tá até comigo índio, ia falar, converteu mais ou menos nessa época, ia falar de Jesus para mim. Nossa, eu endoidava com ele, xingava ele demais, misericórdia. Já pedi perdão ele por isso já, gente. Só que eu tinha essa ideia, não vem falar isso comigo não faço mal para ninguém. Talvez alguns de vocês já podem ter pensado isso, porque eu pensava e falava isso também. Faço mal para ninguém, não estou atrapalhando ninguém, que isso não tem nada a ver com a minha vida. Fala de Jesus para mim, eu estou fazendo mal de quê? Que Jesus vai mudar na minha vida? Eu já estou tranquilo já, e acabou. Mas eu continuava mantendo minha vida social em dia. Continuei trabalhando, continuei sendo catequista. Entrei no Senai, arrumei um emprego fixo agora, com 16 para 17 anos, como aprendiz. E minha vida era assim, gente, era muito... Hoje eu fico pensando, misericórdia. De manhã eu era monitor de crisma, catequista. E de noite tinha classe, de tarde tinha clássica. De tarde tinha Atlético e Corinthians, Atlético e Flamengo. Aí eu ia de manhã, era de 10 às 11, saía em casa, almoçava, de lá eu ia direto para a sede. E lá só Deus sabe o que ia acontecer, né? Nesse meio tempo, minha avó sofreu um acidente, caiu, quebrou o joelho, ficou impossibilitada de caminhar, com a mobilidade reduzida. E como eu era um bom neto, um neto legal, né, um menino bom, falei, por que não? Vou ajudar minha avó. E realmente eu queria ajudar ela, fui morar com ela um tempo. A gente morava no mesmo lote, casas diferentes. E aí eu comecei a ajudar ela, fui ficando ali, fui ajudando e tal. E aí quando ela melhorou, ela falou, olha, minha casa é muito grande para mim sozinha, vem morar comigo. Eu falei, pô, vó, mas eu moro com a minha mãe, né, com meu pai. A gente morava ali, já tinha minha irmã já estava com 15 anos mais ou menos. Com 14 para 15 anos, eu estava com 16 para 17 ali. A gente tem diferente de 3 anos, né. E aí ela começou a pressionar meus pais, porque a gente morava numa casa que tinha 2 quartos só, ela queria um quarto para ela, então meus pais acharam uma ideia maravilhosa de eu ir morar com a minha avó, porque ia vagar um quarto, né? E aquele sentimento de revolta, com essas situações, ele ia só se reafirmando. Eu ia olhando e falando assim, por que eu tenho que sair? Eu não faço nada de errado, nunca dei trabalho, por que eu tenho que sair? Mas tudo bem, ficou bom para todo mundo, então eu fui. E um belo dia cheguei, passou alguns anos, 1 ano, 2 anos, se não me engano, 2 anos, eu já estava contratado na minha empresa, já tinha uma condição melhor do que eu tinha antes. Tinha um salário bom já. E após uma noitada eu cheguei em casa, na hora que eu fui abrir a porta estava trancada. Minha avó tinha me trancado ali. Eu tinha uma chave reserva, porque minha avó já dava uma variada assim, eu já deixava uma chave no jeito. Consegui entrar e dormir. No dia seguinte fui surpreendido. Na hora que eu acordei, minha avó já estava na janela já, meu filho. Levanta aí que eu quero conversar com você. Eu falei, poxa vida, não deu nem tempo, estou acordando ainda, cabeça pesada, doendo, cheio de efeitos do que eu tinha consumido antes ali. E ela olhou para mim e de repente mandou assim, você é um fracassado, você não vai ser ninguém na sua vida e eu não quero que você fique aqui mais. Eu falei, pô, vó, mas o que eu fiz? Não interessa. Hoje eu entendo que ela precisava de um tratamento psiquiátrico realmente, que isso não foi a primeira vez que aconteceu comigo, mas ela tinha um hábito de fazer isso e realmente nesse dia ela fez. Eu olhei com muita raiva mesmo no coração, eu lembro de eu chorar assim, de raiva para não responder ela, levantei, saí, peguei o telefone, liguei para minha mãe, contei a situação para ela e na minha cabeça eu já tinha uma ideia perfeita. Falei, vou contar, ela falar, não, quando chegar em casa a gente conversa. E chegar em casa, eu falei vou chegar em casa, já vai estar minha mãe, meu pai e minha irmã, com as coisas prontas, a gente vai fazer igual o Thanos, igual os Vingadores, enfrentar o Thanos, vamos andando e vamos embora. Já que ela mandou ir embora, vai todo mundo. Mas não foi isso que aconteceu. Eu saí sozinho. Morei com meu primo um tempo, depois eu fui morar sozinho mesmo na rua, morei com alguns amigos, morei na República, morei com meus primos de novo, depois fui morar sozinho finalmente, né? E durante todo esse período, ia só alimentando esse sentimento, ia passando por algumas frustrações amorosas também,
E tudo isso, os meus sonhos já não faziam sentido mais, a família já não tinha jeito, já não conseguia confiar em ninguém. Eu olhava para uma pessoa, a pessoa, por melhor que fosse a intenção dela, eu sempre achava que ela queria tirar uma vantagem, porque eu aprendi a viver assim, principalmente nessa fase aí de torcida organizada, não podia confiar em ninguém, então eu tinha que viver em modo alerta todo o tempo. E aquela palavra lançada pela boca da minha avó sempre vinha na minha cabeça: você não vai ser ninguém, você é um fracassado. Eu falei: mano, para que eu vou ficar lutando contra isso? Por que eu vou ficar indo contra algo que realmente faz sentido? Não vou ser ninguém. Então fui vivendo minha vida. Comecei a frequentar a rave com mais ou menos 18 anos. Fui em algumas, conheci as drogas sintéticas, comecei a usar drogas sintéticas até no almoço de família, misericórdia. Dava um tempinho, corria, voltava, achava que ninguém percebia, mas eu vivia tipo o Zeca Pagodinho ali naquela música: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Casar já não era um pensamento, ter uma casa muito menos. Eu estava decidido até a viver viajando, andar o mundo aí, largar meu serviço. Só que eu tinha um sonho que me mantinha vivo nas coisas. Eu tinha um sonho muito grande de ser policial. E uma vez que eu quase fui preso na torcida, eu falei: eu tenho que dar uma freada aqui, porque senão isso aqui vai atrapalhar meu sonho. Era a única coisa que me nutria, me mantinha vivo. Era só esse sonho. Minha família eu já não pensava mais, já não tinha sonho de construir nada duradouro. E eu vivia de um jeito tão intenso que chegou um dia, eu chegava virado às vezes no serviço, no cartório. Nessa época eu já tinha um salário bem melhor do que eu tinha no início. Eu cheguei um dia virado assim, com o olho vermelho, todo lenhado. Um amigo meu, que ele era cristão, ele olhou para mim e falou assim: mano, se você continuar vivendo desse jeito, você não chega nos 30 anos. Mais uma palavra que eu abracei para mim e falei: não, sai fora, você está amarrado, você fica jogando praga nos outros e tal. Depois virou motivo de piada. Eu sempre ria, ficava zoando, falando com os outros, e achava orgulhoso, né? Ficava orgulhoso daquilo que eu pensava assim: nossa, sou sinistro mesmo, esse cara falando que eu vou até morrer antes dos 30, eu estou com 20 anos ainda. E aí, eu fui vivendo dessa forma, passando alguns perrengues realmente. Continuei avançando, como bom menino, continuei avançando no meu trabalho. Formei no Senai, formei na escola, sem nunca ter tomado bomba. Entrei na faculdade, pedi demissão do exército, não quis entrar no exército porque eu queria fazer faculdade. Foi um pouco difícil conseguir, mas consegui no final. Se eu não quiser ter um jeito, mas se puder, sirva a nação brasileira. Fui promovido algumas vezes na empresa, mas ainda assim aquele vazio persistia. Quanto mais eu buscava preencher, mais eu sentia esse vazio. Quanto mais eu buscava envolver em relacionamentos, mais sozinho eu sentia. Quanto mais eu pensava que eu estava talvez avançando, conquistando as coisas, eu não conseguia comemorar. A primeira vez que eu fui comemorar, a primeira não, né? Eu comecei a comemorar meu aniversário com vontade de 2021 em diante, que foi após meu encontro com Jesus. Eu comemorava meu aniversário é uma data que eu não gostava de comemorar. As minhas conquistas eu não gostava de comemorar, porque eu achava que nada daquilo fazia sentido. Eu falava: gente, eu vou morrer, vai ficar tudo aí, pra quê? Vou guardar nada não, dinheiro, vou guardar dinheiro não, vou viver, gastar tudo que eu tenho, que eu não sei quando que eu vou morrer. Então eu já não tinha esperança nas coisas. Eu olhava para as pessoas e eu não conseguia ver bondade nas pessoas. As pessoas para mim eram produtos. As minhas relações de amizade, eu sempre fui muito leal aos meus amigos, mas quem não era meu amigo, eu via como meu inimigo realmente. Para mim não tinha apego nenhum com isso. Mas como eu disse, eu era uma ovelha desgarrada, e eu nem sabia. Mas quando chegou em 2020, eu alcancei o ápice profissional ali na empresa que eu poderia chegar. Eu fui promovido para coordenar uma equipe de 10 pessoas até então. 6 pessoas até então. Uma equipe que estava dando um pouco de problema ali na época. Eu achei que eu era o menos qualificado, e realmente eu era. Mas Deus tinha um plano por isso. E Deus não desperdiça nada. Nada que a gente vive, Deus desperdiça. Ele sempre vai usar uma forma que você, depois de muito tempo, você vai entender que Deus já estava trabalhando na sua vida desde então. Então eu consegui ser promovido ali a ser coordenador. O meu salário iria triplicar. Eu estava já no 6º período da faculdade de Direito.
já estava morando sozinho, já ia trocar minha moto, pegar uma moto melhorzinha, já estava olhando. Mas mal sabia eu que Deus já tinha um plano para a minha vida neste ano. 2020, março, auge da pandemia. O mundo todo fechou. Belo Horizonte, um belo dia, trabalhei na quinta. Quando chegou na quinta-feira, um ofício do Tribunal de Justiça falando que tudo estava fechado a partir daquele dia. Fechou. Na sexta-feira não teve expediente. Inclusive os barzinhos, rolé. Imagina como que eu fiquei. Maluco. Falei, Jesus, é agora. Só que eu sempre fui muito articulado com a galera. Então eu tinha os grupos, né, de afinidade. E a gente dava um jeito de começar a fazer rolézinho clandestino, as resenhas ali em casa, escondido, que às vezes a polícia chegava, sumia todo mundo. Foi desse jeito há alguns meses. Né? E em virtude da pandemia, o transporte público ficou suspenso também, não sei se vocês lembram disso. Quem trabalhava não tinha jeito de ir trabalhar porque não tinha ônibus. Foi uma das formas que a prefeitura encontrou de travar o pessoal que estava querendo trabalhar. E por isso o dono ali da empresa falou, olha, quem tiver carro, moto, se puder, dá carona para quem mora no mesmo bairro, na mesma região, para que vocês possam vir trabalhar. O meu serviço, na época, foi considerado serviço essencial. Então, a gente continuou trabalhando normal, equipe reduzida, mas trabalhei todos os dias da pandemia. E aí eu comecei a dar carona para uma colega de trabalho. Fui no mais improvável, porque, primeiro, ela era crente. Eu não gostava de crente. A gente não tinha, e pelo contrário, eu pegava no pé dela, eu fazia altas músicas, tinha uma musiquinha que eu cantava direto. Não sei se vocês já ouviram, gente, nossa, é uma vergonha alheia danada, mas ela é engraçada. Ela fala assim, você se esqueceu que eu sou crente? Ei, fala sério, eu sou da igreja. E eu cantava essa música sempre como tom de zoação ali, né? E aí começou, eu ia dando carona para ela de moto ali. Eu nunca vi uma pessoa que consegue andar de moto sem encostar na outra. Ela tinha esse dom, que ela era crente, ela ficava longe de mim. Ou então parece que era o Espírito Santo que entrava ali no meio ali e ficava segurando assim. Não, eu falei, não, que menina careta, velho, só fala de igreja comigo, só fala de Jesus, de célula, não faz nada diferente, não dá um perdido, não dá um rolé, não faz nada de engraçado. E muitas vezes ela começava a falar, eu desligava assim na mente, continuava ouvindo, era só assim, tá, não, beleza, tá, tranquilo, qualquer dia você tem que ir lá conhecer. Mas se eu confessar uma coisa para vocês, eu tinha pavor de célula, de igreja. Falava célula, eu tinha um trauma muito grande na minha vida. Minha tia, mãe do índio, era crente, me levou um dia na célula e estava na passagem que falava assim, que do seu interior fluirão rios de águas vivas, né? Aí eu lembro que a professora perguntou assim, na salinha de criança, gente, por isso que eu falo, cuidado com o que você fala com criança. Quem que sabe quem que é água viva? Gente, água viva pra mim era aquela do Bob Esponja. Eu falei, aquela do Bob Esponja que corre atrás. Todo mundo começou a rir de mim, eu falei, gente, Deus, você é retardado, não tem condição. Aí eu tomei pavor de célula, toda vez que falava de célula, vinha essa sensação em mim, então eu não ia de jeito nenhum. Então eu não ia mesmo, não adiantava me chamar. Então, resumindo a história, já partindo para o fechamento aqui. A banda pode subir, por favor. De março a julho, de segunda a sexta, a menina falava de Jesus na moto. E eu ficava assim, mano, que mulher chata, velho. Não fala de mais nada, não tem condição. E teve um dia que eu vi nitidamente o cuidado de Deus com a vida dessa menina. Dessa colega de trabalho até então, né? Ela falou comigo assim, hoje eu não vou voltar com você, que eu vou para a casa de uma amiga minha da igreja. Eu falei, beleza, então tá, vou dar carona para minha irmã. Peguei minha irmã trabalhava lá no centro já, nessa época já estava mais tranquilo, isso foi em julho. E no caminho até a casa, eu tive um acidente de moto feio. Eu estava vindo numa via, né? A via era mão dupla, só que só tinha uma pista. Aí eu vindo pelo canto entre a contramão e minha pista normal, igual todo motoca faz. O trânsito parou, o carro deu passagem, não viu que eu vi no retrovisor. O outro cruzou, eu chapei tudo, bum, na frente do carro, lenhei o carro todo. Quem olhou o carro, a galera que viu a frente do carro falou assim, quem bateu aqui não tá legal não. E eu tive um corte muito feio na perna, torci o tornozelo, o joelho também ficou meio lenhado, mas não foi nada demais. E aí
nessa semana eu tinha acabado de ser nomeado para coordenar, né? Eu já falei, não, o povo é invejoso demais, eu acabei de ser promovido, o povo está com inveja de mim, não sei o que e tal, foi passando, fiquei 12 dias afastado e voltei, era numa quarta-feira, aniversário da colega de trabalho, que ela falou, coincidentemente, foi no aniversário da colega de trabalho, né? Aí voltei ali, foi a primeira reunião como coordenador, já aprendi o que ia acontecer, já jogaram a bomba no meu peito, meu chefe falou comigo assim, ó, você tem 6 meses para mudar a realidade do seu setor, senão a gente vai ter que te trocar. A gente está te colocando para você resolver, se não resolver, a gente vai mudar. Desse jeito, sem mudar nenhuma palavra, foi essa a minha recepção. Com 22 anos, eu atingi o auge da minha carreira profissional ali, até o momento. No dia 24, que foi 2 dias depois, a gente marcou uma resenha para comemorar meu retorno, né? Estava só com um ponto ali na canela. E nesse dia, foi o dia que o pastor foi atrás da ovelha dele que estava perdida verdadeiramente. Eu já estava tirado, já tinha tirado, tipo assim, essa parte eu fico até... Esse dia eu nunca vou esquecer. O dia já começou estranho, estava um dia meio nublado, meio assim para mim. Eu saí do cartório ali, do meu serviço, e estava indo no caminho, comecei a passar mal, só que como eu era coroinha, vocês lembram disso? Falei, vou rezar um crê em Deus Pai aqui, vai ficar tudo bem. Rezei um crê em Deus Pai dentro do carro, voltei, falei, trem esquisito, alguém tenta jogar num olho gordo em mim aqui. Fui pro rolê. Chegou lá, foi passando alguns momentos, muito... álcool, paieiro e etc., no auge da loucura, sentado num banco, num ambiente totalmente diferente, lá no céu azul, muito, 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 muito longe. Eu escutei uma voz, que a partir daquele momento, nada mais fez sentido para mim. Essa voz falava claramente, eu anotei para mim não esquecer e não mudar nada. Não foi para isso que eu te criei, eu tenho muito mais para você. Eu olhei para trás, em volta, falei, gente, o que é isso? E tudo acontecendo normal. Quando eu levantei, eu vi que eu estava sóbrio. Parece que eu não tinha colocado uma gota de álcool na boca. Falei, que coisa estranha, meu Deus, não faz sentido isso. Pasmem, eu não fui na igreja no dia seguinte, eu fui no centro de Macumba. Eu já tinha ido algumas vezes, e eu falei assim, deve ser algum que falou comigo, né? Vou lá. Chegou lá, eu não consegui ficar sentado no lugar. Extremamente incomodado, falei, meu Deus, eu tenho que ir embora daqui, não é isso aqui que eu quero e tal. Tentei ir na igreja católica, não consegui, porque estava fechado. E naquela semana, a colega de trabalho falou, essa semana a célula vai ser lá na minha casa. Falei, sai fora, célula, caçar célula. Só que alguma coisa no meu coração falou assim, dá uma oportunidade. Falei, tá, se der eu vou. Mas eu marquei uma resenha no mesmo dia, no mesmo horário da célula, porque eu não queria ir. Chegou na sexta-feira, todos os amigos desmarcaram. Falei, poxa, fiquei sozinho mesmo, não é possível. Aí cheguei em casa por volta de 6h30, mais ou menos, a célula ia ser 7 horas. Eu já estava em casa 6h30, falei, vou ir nesse negócio aí. Troquei de roupa. Cheguei ali, totalmente cara fechada, blusa de frio, nem estava fazendo frio na época, de blusa de frio, tal, cheguei, aí ela mandou a irmã dela abrir o portão para mim, eu acho que foi isso mesmo, alguém abriu o portão, eu entrei, já entrei com a cara fechada, já falei assim, já sentei no canto, falei, mano, ninguém vem falar comigo, que eu não gosto de crente não, se vir falar comigo eu já vou dar uma resposta. Aí cheguei os meninos, e aí, mano, como é que você tá? Eu, beleza. Você é lá do cartório, né? Aham. Tá. Não, pode ficar à vontade aí. Eu falei, não, beleza. Só que desde o primeiro momento que eu pisei naquele lugar, aquela voz fazia sentido. Eu tô assim, mano, que voz é essa? Que do nada eu lembro disso. E depois desse dia, eu não consegui mais, porque eu tentei, gente. No dia seguinte, eu tentei tomar um latão. Na hora que eu pus na boca, eu falei, não dá, que isso tem esquisito, gente? Eu amava esse negócio, hoje em dia não tá fazendo sentido, como assim? E eu tentei, não deu, tentei fumar, não consegui, porque não fazia sentido mais para mim. Entrei na célula, sentei no canto e eu lembro até hoje de cada sensação. Na hora que começou o quebra-gelo, por isso que eu valorizo cada momento da célula,
porque você não sabe qual que vai fazer sentido pro cara. Na hora que abriu o portão para mim, já fez sentido. Na hora que foi o quebra-gelo, fez mais sentido. Na hora do louvor, tocou uma música, aquela assim, te agradeço, meu Senhor, te agradeço. Eu falei, mano, música legal. Eu gostava de uns louvores específicos. Thales Roberto eu sempre gostei. Às vezes eu chapava e escutava Thales Roberto, viagem. Mas eu fazia isso. Aí que tocou essa música, teve a edificação e o evangelismo. Primeiro, que o evangelismo era um cara de 14 anos fazendo. Eu já falei, o que esse cara está falando, Jesus? Pelo amor de Deus, criança tem que ficar falando de na célula, não, lugar nenhum. Era um menino de 14 anos. E na primeira palavra que ele falou, eu comecei a arrepiar. Eu tô assim, que trem maluco, gente, eu não tá fazendo frio, eu tô de blusa e tô arrepiando aqui, o que tá acontecendo? E aquele dia eu entendi que ali era um lugar que eu tinha que estar. Aquele dia eu voltei para casa, foi numa sexta-feira, e no sábado eu acordei, e eu falei assim, tem algo diferente. Eu criei uma playlist nesse dia, que até hoje eu tenho ela, chama Novas Vestes, foi a única palavra que eu consegui ouvir. Era de uma música de um grupo católico, chama Colo de Deus, e tinha uma música dessa, ela chama Novas Vestes, e ela fala sobre a história do filho pródigo. E quando eu escutei essa música, pela primeira vez eu consegui chorar como se eu não tivesse que parar. E aquele dia eu entendi que eu não precisava mais me drogar, buscar álcool, buscar outras pessoas, porque eu tinha encontrado algo que valia a pena eu vender tudo que eu tinha, entregar talvez o meu auge profissional até o momento, meu auge pessoal até o momento, meu celular. Eu lembro que a galera zoava que eu parecia empresário, meu celular tocava o tempo todo. Era convite para todo lado, para todos os tipos de convite possível. Mas depois desse dia, de uma célula, talvez, depois desse dia, naquele banco de madeira, sentado com a perna cruzada, que eu ouvi a voz de Deus me chamando para algo maior, algo que Ele tinha para mim. Não fez mais sentido eu levar aquela vida vazia, que todos os dias era uma aventura, mas todos os dias pela manhã, era como se nada fizesse sentido de novo. Por isso que é o problema, porque quando a pessoa está nesse nível, cada dia ela vai buscando, e daqui a pouco não faz sentido mais usar só algo leve, ela vai procurar algo pior, porque ela precisa nutrir aquela falta. Mas existe uma frase que fala que dentro de cada ser humano tem um vazio, um espaço, que não importa o que você coloque ali, somente Cristo pode preencher esse espaço no coração das pessoas. Quero convidar vocês a ficar de pé. E enquanto eu lembrava desse testemunho, gente, não acabou ainda, eu estou construindo. Mas desde esse dia, Jesus restaurou os meus sonhos. Jesus me permitiu viver algo que eu nunca imaginei viver. Eu voltei a sonhar, a ter uma família. E hoje, pela glória do Senhor, eu tenho minha família. Aquela colega de trabalho que falava de Jesus para mim, alguns meses depois, ela se tornou minha namorada, minha noiva. E hoje nós estamos casados pela glória do Senhor. Nós vivemos um casamento que eu nunca havia visto dessa forma. Meus pais sempre foram um exemplo para mim, continua sendo um exemplo para mim de casal também, mas é algo leve, é algo que eu não preciso, talvez, estar viciado em algo para poder suprir aquilo. E pela glória do Senhor, hoje nós conseguimos cuidar de outras pessoas. O Senhor nos capacitou a ponto de hoje nós liderarmos uma célula, multiplicar uma célula, multiplicar outra célula, e hoje nós somos supervisores do setor. Não é nenhum mérito nosso, sabe por quê? Porque se você me perguntasse há 5 anos atrás, onde eu queria estar, talvez eu falaria para você que, rodando para algum lugar, ou vivendo de torcida organizada, ou até mesmo desistido já de alguns sonhos, ou talvez nem vivo estaria.
Mas sabe algo que me preocupa mais nisso tudo, olhando pela minha história, que eu não falo com acusação para ninguém? Foi a vida dupla que eu levei por 22 anos. Para muitos, meus pais, meus tios, meus familiares próximos, eu não fiz nada disso. Até porque eu conseguia esconder muito bem. Eu conseguia fingir algo que não existia. E enquanto eu estava fazendo meu devocional ao longo dessa semana, meus olhos saltou quando eu li o texto de Mateus 23, 27, Mateus capítulo 23, 27 e 28, que fala o seguinte: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos, de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Muitas vezes nós temos levado uma vida, até mesmo já até caminhando com Jesus por um tempo, onde nós temos uma carta de dois lados. Nós somos uma moeda de dois lados, do lado da cara, do lado da coroa. Mas Jesus nos convida a viver uma vida limpa, a viver uma vida sem segredos, a viver uma vida totalmente branca, sem máculas. E essa noite, Jesus quer te convidar. Se você sente esse vazio, se você nunca se decidiu, se você nunca entregou a sua vida para Jesus, esse é o momento. Se você estiver com seu amigo aí do lado, quiser se decidir essa noite, se você nunca fez essa oração falando: Jesus, eu te convido a morar em mim. Senhor, eu convido o Senhor a transformar a minha vida. Se você nunca fez essa oração, levanta sua mão nessa noite. Nós não estamos aqui para acusar ninguém, para apontar o dedo para ninguém. Se você estiver ao lado de alguém que está com as mãos levantadas, abraça essa pessoa aí. E eu quero também orar por você, que tem vivido talvez essa vida dupla. Você tem dado alguns passos com Cristo, você já se decidiu por Cristo, mas ainda tem algumas coisas, algumas áreas que você precisa trazer à luz. Coloque as mãos no seu coração. Vamos orar. Ou melhor, eu quero convidar vocês a vir aqui à frente. Vamos fazer esse momento como amigos de Cristo. Os amigos de Deus, os amigos de Jesus, eles são nossos amigos. Então, com a sua voz, com a sua boca, comece a orar no seu lugar. Se você nunca fez uma oração de entrega a Jesus, este é o momento. Agora, se você quer se reconciliar com Cristo também, use esse momento, pega essa oportunidade para você clamar. Talvez, como aquela canção diz, você rodou o mundo afora. Talvez você já esteve firme, caminhando com Cristo, mas por algumas outras situações, por alguns fatores, você se distanciou do Evangelho. Jesus te convida a viver algo novo de novo. Então, do seu jeito, com a sua boca, queria convidar a galera do time do Rota, líderes de células também, que vocês possam ministrar sobre a vida dessas pessoas neste momento. Fique muito à vontade, deixe o Espírito Santo usar a sua vida. E eu quero deixar algo para você. Se você tem vivido, se você tem feito algo da sua vida que não é gastar ela na presença de Deus, eu sinto te dizer, é em vão tudo isso. Faça a sua vida valer a pena. Gaste ela no que realmente faz sentido. Gaste ela na presença de Cristo, porque Ele não vai te abandonar amanhã, porque Ele não vai te deixar sofrer aquela dor do abandono, porque Ele é um Pai que te ama. Ele é um Pai que te ama, que deseja se relacionar com você. Então abre a sua boca neste lugar, jovem. Abre a sua boca essa noite
Esteja vulnerável na presença de Deus. Tire sua capa de santidade. Tire sua pose de super-homem, de Mulher Maravilha. E comece a ser vulnerável na presença de Deus. Aprenda a contemplar a presença de Deus nessa noite. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim. Ele me salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa, um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus.
palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Sou totalmente teu. Declare isso. Se entregue completamente ao Senhor, o Deus do nosso amor, o Rei do nosso coração. Pelo teu amor, Eu sou totalmente teu. fui contemplado em Ser com você, ser com você. Sinto de fazer esse momento aqui, nem ia fazer, mas tem alguém aqui com alguma dor, alguma enfermidade que você tem sentido nesses últimos dias? Quem estiver próximo de quem está com as mãos levantadas, se aproxima da pessoa e pergunta o que ela está precisando, por favor. Sinto, é algo genérico, mas eu queria que nós pudéssemos estar orando também. Você que tem sofrido talvez uma ansiedade excessiva, algo que tem te atrapalhado, tem tirado o seu apetite, talvez tem trazido até algumas marcas físicas. Se você quiser também, nós podemos estar orando por você. Levante sua mão, a gente possa orar também. Você que está ao lado dessa pessoa que está com as mãos levantadas, aproxime-se dela, encosta aí e vamos declarar a cura sobre essa pessoa. Em nome de Jesus, eu creio que Jesus está neste lugar. E o ambiente onde o Espírito Santo, onde Jesus está, milagres acontecem. Então abra a sua boca, comece a orar sobre a vida dessa pessoa agora em nome de Jesus. Jesus, clamamos pela tua presença aqui, declaramos cura sobre toda enfermidade agora em nome de Jesus. Enfermidade, Jesus, cura física, cura na alma, cura no emocional dessas pessoas agora, Pai, sobre cada jovem aqui, em nome de Jesus, cura completa, restauração física, Pai. Jesus, se for qualquer lesão ligamentar, eu clamo pela restauração de ligamentos, musculaturas, agora em nome de Jesus, cura completa, Senhor, agora em nome de Jesus. Jesus, declaramos pela autoridade que há no seu nome, todos, Jesus, pensamentos negativos, pensamentos, Jesus, de ansiedade, sentimento de ansiedade, agora declaramos cura completa, em nome de Jesus. Bota em retirada todo pensamento de morte, desejo, Jesus, de tentar contra a sua vida, repreendemos pela autoridade que há no seu nome, Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, declaramos cura sobre a doença agora, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amados. Quero te convidar a voltar para o lugar, nesse mesmo espírito. Que unção, que graça, que poder nessa noite. Confesso que eu estou muito emocionado, né? Eu dei um abraço no Iago ali, o homem está até quente. Glória a Deus, testemunho poderoso, né? Eu tive o privilégio de poder subir a montanha com ele, e eu tenho visto de perto também aquilo que Deus tem feito na vida dele, na vida da Mari, né, essa família tão preciosa, como o Iago falou, né, hoje ele é um líder de célula, um supervisor de célula, um legendário nato, né, servindo os homens na montanha, né, e glória a Deus,
né? E eu creio que nós vamos ter vários e vários testemunhos como o do Iago aqui na Light, em nome de Jesus. De verdade, estou muito emocionado mesmo, Iago, parabéns, cara. Glória a Deus pela sua vida, pela sua família. E só não abandona o galo, né, pastor? Abandonou a loucura, mas a gente... Brincadeira. Gente, quero dar alguns recados. O Lucas até mencionou aqui, né? Você que está nos honrando com a sua presença pela primeira vez, levanta sua mão novamente, queremos te conhecer. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Essa casa é sua, nós amamos você. Você já faz parte da família Light. Seja muito, mas muito, muito bem-vindo, amém? Gente, amanhã, domingão, o nosso domingo, o meu domingo, o seu domingo é na Light. Uau, é na Light. Então amanhã teremos um culto poderoso às 10 e às 18h30. Você não pode ficar de fora, vai ser uma bênção, né? O primeiro domingo do mês, então nós vamos ter o nosso culto especial de Santa Ceia. Então venha participar conosco, vai ser uma bênção, vai ser uma unção neste lugar, como tem sido todos os domingos, amém? Esperamos por você. Terça-feira teremos mais uma edição do Terça Light Homens. Cadê você, homens? Isso aí, bravo, sou homem, né? Então teremos mais uma edição aí do Terça Light Homens. E, gente, as mulheres, né, assim, desculpa, né, elas ficam chateadas, né, a minha esposa fica chateada, né, mas não é um culto normal, né, nós vamos ter um culto depois de um churrasco, né, então, né, gente, aí os homens aí não tem como levar, né, então já fica aí para as esposas aí, mas teremos o Terça Light Homens e o churrasco. Então, homens, terça-feira você está mais que convidado, esperamos você aqui, vai ser uma bênção, amém? Gente, teremos o nosso encontro com Deus, o encontro com Deus, top demais, 23, 24, 25 de maio, então as inscrições estão abertas, mas corre, porque, gente, acaba muito rápido. Minha vida foi transformada no encontro e não tem como, né, falar mais nada depois desse testemunho poderoso do Iago, teve um encontro com Deus, né, e Jesus já está te esperando, gente, para ter esse encontro poderoso, assim, você não vai se arrepender, como o pastor Lucas fala, né, se você for e ficar arrependido, nós devolvemos o dinheiro para você, né, porque não tem como, né, o encontro é poderoso, ali você tem a vida transformada, né, e assim, gente, não tem, é tremendo, né, o encontro é tremendo, então não fique de fora. Se você conhece uma pessoa que não foi no encontro, faça o convite para essa pessoa, né, se ela está com alguma dificuldade, ajuda, conversa com o seu líder de célula, o supervisor, né, nós estamos abertos para isso, levantar oferta, porque essas pessoas não podem ficar de fora, amém? Quero te convidar a ficar de pé. Vamos orar para a gente estar encerrando esse culto poderoso, né? Mais uma vez, parabéns, Iago, obrigado, cara, por esse testemunho, por essa palavra. Deus te usou tanto e tem usado e vai te usar, creio que você vai ver coisas maiores, você e sua família, né? Como nós tivemos essa conferência, né? E esse setor dele, a célula dele, é igual uma igreja, né? E eu creio que vai crescer cada vez mais e mais. E nós vamos crescer juntos como família Light, amém? Senhor, obrigado, Pai, por essa noite, quero te agradecer, Jesus, por mais um culto, por mais um rota, te agradeço por essa palavra, Senhor, Pai, te agradeço por esse testemunho, eu declaro, Senhor, que nós veremos vários testemunhos como o do Iago, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa, Deus, transformar, Deus, para a vida das pessoas, Pai, e que a gente venha ser um canal, que a gente venha ser um instrumento nas Tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos, Pai, por essa noite, que o Senhor possa, Deus, abençoar a vida de cada um aqui e nos levar em paz. Em nome de Jesus, Pai, livra-nos, Senhor, de todo mal. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.